sou Rosiane, professora do curso de Engenharia de Energia da Faculdade do Gama, campus da UNB do Gama, e coordeno o projeto Elas na Engenharia do Campus Gama, cujo objetivo é levar o conhecimento das engenharias às meninas de ensino médio para estimulá-las a cursar uma das nossas engenharias. Além disso, temos o objetivo também de promover atividades de iniciação científica e extensão para essas meninas, para que tenham um conhecimento mais amplo sobre o que acontece no âmbito da universidade. Participam desse projeto, além de mim, o professor Rudy, que é coordenador da extensão no campus da FGA, a professora Mônica, que é do Centro Educacional 8, do Gama, a aluna de graduação da Faculdade do Gama, a Samila, e algumas alunas do ensino médio do SED 8, que participarão dessa atividade conosco. Então, a nossa atividade, ela consiste da apresentação de uma parte breve, teórica, e em seguida dos experimentos, de alguns experimentos. No primeiro dia de atividade, nós teremos experimentos relacionados ao ensino de primeiro e segundo ano, do ensino médio, e no segundo dia, atividades do terceiro ano do ensino médio. No primeiro dia, quem abordará a parte teórica e de maneira breve será a professora Mônica, e na sequência as alunas de ensino médio realizarão os experimentos que são práticos, que são experimentos de fácil execução. No segundo dia, eu abordarei a questão teórica também de maneira breve, e na sequência as meninas farão a apresentação dos experimentos da mesma forma que no primeiro dia. Então, eu espero que todos gostem e boa semana universitária a todos. Olá! Agora trataremos dos grupos funcionais, sendo que falaremos dos hidrocarbonetos, sendo os alcanos e alcenos, e compostos oxigenados. Não falaremos de todos os hidrocarbonetos e suas classificações por conta do tempo. Vamos começar. Os hidrocarbonetos são substâncias que contêm apenas átomos de carbono e hidrogênio em suas cadeias. Então, eles são classificados como alifáticos e aromáticos, dos quais os alifáticos de cadeia aberta e cadeia fechada. Como eu falei anteriormente, trataremos especificamente hoje dos alcanos e dos alquenos. A nomenclatura dos hidrocarbonetos ela foi definida pela IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, e aí, inicialmente, utiliza-se o prefixo de acordo com a quantidade de carbonos que o hidrocarboneto ele tem. Então, por exemplo, o metano, né, que tem um carbono, o prefixo é met, e ano, na verdade, por conta da saturação da cadeia. Ele não tem cadeia insaturada, ela é saturada, então por isso que tem o sufixo an. Então, a partir do metano, se tem o etano, propano, enfim, até, nesse caso aqui, o decano, com 10 carbonos. Nessa tabela é possível percebermos hidrocarbonetos, né, que são alcanos, que possuem apenas ligações simples. Então, aqui nós temos desde o metano até o decano, né, cada um com sua fórmula estrutural e fórmula molecular, seguido do nome e aí o ponto de ebulição. Como podemos observar, o ponto de ebulição dos alcanos, ele aumenta à medida que o número de carbonos na cadeia hidrocarbônica aumenta também. Então, por exemplo, o metano tem ponto de ebulição menos 61 graus Celsius e o decano 174 graus Celsius. Isso porque tem um maior número de carbonos e, portanto, maior massa molecular. Além dos alcanos, derivados deles, como radicais, é possível serem obtidos. Então, por exemplo, os alcanos, como eles têm carbono e hidrogênio na sua estrutura molecular, na sua fórmula molecular, o carbono ele vai formar 4 ligações, né? Então, ele é tetravalente. Nesse caso dos radicais, como há falta de um hidrogênio, por exemplo, aqui no metano, então o radical é chamado metila. No caso do etano, também falta um hidrogênio, ele é chamado etila, e assim sucessivamente. Agora, falando dos alcenos, eles são hidrocarbonetos que possuem ligações duplas entre carbonos. Então, são carbonos estruturas, né, hidrocarbônicas que apresentam o menor número de átomos de hidrogênio por conta das insaturações. Então, aqui a gente tem 2 exemplos de alcenos, que são aqueles que têm ligações duplas entre 2 carbonos.
Agora, tratando das funções orgânicas de algumas, né? Primeiro, os álcools, que são compostos que apresentam grupos hidroxilas ligados a um carbono que é saturado, ou seja, que não tem saturação. Então, aqui é apresentada a classificação quanto à quantidade de grupos hidroxila, no caso, quando ele tem um grupo hidroxila é chamado de monoálcool, quando está ligado a um carbono, né? Diálcool, quando tem dois grupos hidroxila, e poliálcool acima de 3 grupos hidroxilas na cadeia hidrocarbônica. Com relação à localização da hidroxila, os álcools podem ser primários, secundários ou terciários. Ele é primário quando ele está ligado a um carbono que está ligado a outro carbono. Ele é secundário quando a hidroxila está ligada a um carbono que é ligado a outros 2 carbonos. E ele vai ser terciário quando a hidroxila é ligada a um carbono que está ligado a outros 3 carbonos. Falando da função éter, é um composto orgânico que apresenta um átomo de oxigênio ligado a outras estruturas carbônicas. Então, esses 2 R's, aqui deveria ser R', está ligado o oxigênio está entre 2 estruturas carbônicas ou hidrocarbônicas. Com relação à nomenclatura, sempre se coloca o radical menor mais o sufixo oxi mais o radical maior, que é o hidrocarboneto. Então, por exemplo, aqui nós temos o metóxi, que é a função menor, com o oxi, né, no caso metóxi, etano, que é o hidrocarboneto que vem em seguida. Da mesma forma, o etoxi-etano, que é o éter usual. Os éteres são mais voláteis que os álcools da mesma massa molecular, porque eles não formam ligações de hidrogênios com os outros, por exemplo. Dessa forma, há explicação por eles serem mais voláteis. Falando do fenol, é um composto orgânico caracterizado pela presença do grupo hidroxila ligado ao anel benzênico. Então, aqui a gente tem o hidroxibenzeno. A nomenclatura sempre é representada dessa forma, sempre tem hidróxido com o restante da função que está ligada a ele. Nesse caso aqui, nós temos o hidroxinaftaleno, que temos o naftaleno com o hidroxilo ligado a ele. Outros exemplos são o 2-metil-hidroxibenzeno, 1,3-de-hidroxibenzeno. E os fenóis, eles ocorrem nas fragrâncias das plantas, a ocorrência deles, em óleos essenciais, por exemplo, quando são obtidos da destilação de flores e folhas. No orégano também há a presença de fenóis, no óleo de cravo, é outro exemplo. Lembrando que eles são insolúveis em água e dissolvem-se em soluções básicas. Agora, falando dos aldeídos, né, são compostos orgânicos caracterizados por um grupo funcional carbonila, chamado carbonilaldeída. Então, aqui a gente tem um carbono com uma dupla ligação ligada a um oxigênio. Eles sempre terão nomenclatura com sufixo -al. Então, por exemplo, aqui nós temos a função aldeído, né, com o carbono, que é chamado de metanal. Então, ele também é o aldeído fórmico e formaldeído, é conhecido como tem essas duas nomenclaturas. O etanol, porque tem 2 carbonos, é também chamado de aldeído acético e acetaldeído. O propenal, com 3 carbonos, também conhecido como aldeído acrílico e acroleína. E outro exemplo é o aldeído benzoico, também chamado de benzaldeído. Com relação à acetona, é um composto caracterizado pela função carbonila, ou seja, só é ela, a carbonila ligada a 2 radicais de cadeias hidrocarbônicas e na sua nomenclatura sempre se coloca o sufixo -ona. Então, por exemplo, aqui nós temos 3 carbonos nessa estrutura hidrocarbônica, contando com a carbonila, então é chamada de propanona, também conhecida como acetona. Em relação aos ácidos carboxílicos, são compostos orgânicos caracterizados pela função carbonila, ácido orgânico ou carboxilaxo na extremidade. Então, aqui temos alguns exemplos, quando a nomenclatura é sempre ióico. Então, por exemplo, aqui tem 3 carbonos nessa estrutura, contando com a função, né? Temos o ácido propanoico, além disso, com 4 carbonos, o ácido butanóico, e aqui temos o ácido 2-metil-butanoico. E essa numeração 2-metil conta a partir do carbono, né? Da função do ácido carboxílico, então 1,2-metil-butanoico, que aqui temos 4 carbonos. Então, os ácidos carboxílicos, eles são típicos, né? São encontrados no espinafre, no vinagre, na vitamina C, na aspirina e nas frutas cítricas de uma maneira geral. Eles também são usados para fazer polímeros, para fibras, tintas e filmes. Com relação à função éster, elas podem ser preparadas, né, pela reação de um ácido carboxílico com um álcool
e eliminação de água, no caso. Tem esse grupo funcional, né, com a carbonila, o O e o R radical. O sufixo é sempre o ato, então, por exemplo, aqui a gente tem metanoato de metila, etanoato de etila, e eles são muito comuns, né, em loções bronzeadoras, no caso da benzocaína, como removedores de esmalte, o acetato de etila, em óleos vegetais, em aspirina, enfim. Então, eles são encontrados, são comuns em produtos como esses aí. E aqui nós temos exemplos de ésteres, né? Aqui no caso, o acetato de isolamina, que está presente na banana, o butirato de metila na maçã, o butirato de etila no abacaxi, o acetato de octila na laranja, dentre outros. Com isso, finalizamos a aula e espero que tenham gostado. Até mais! Este é o experimento da casca de laranja. Ele é muito simples, você vai precisar de uma vela e uma casca de uma laranja nova. Ele serve para mostrar que na casca da laranja tem uma mistura de óleos essenciais. 90% desses óleos são constituídos por limoneno, substância da classe dos hidrocarbonetos, moléculas constituídas de átomos de carbono e hidrogênio. Esse composto é altamente inflamável, da mesma forma que a gasolina, um derivado do petróleo que também é uma mistura de hidrocarbonetos. Olá, meu nome é Débora, eu faço parte do projeto Elas na Engenharia e hoje eu vou ensinar para vocês como podemos fazer uma cola derivada do leite. Para fazer isso, você precisa de 100 ml de leite desnatado. Você pode usar um copo medidor ou uma seringa de 50 ml ou uma proveta mesmo, mas como a leitinha seringa, use o copo. 30 ml de limão, pode utilizar vinagre também. Bicarbonato de sódio. 30 centímetros de pano de algodão, eu vou usar um coador, que dá no mesmo. Um rolo e um papel para a gente poder mostrar no final como ficou. Bom, você vai pegar o leite e o limão e vai jogar o limão dentro do leite. Fazendo isso, você já vai notar que o leite já começou a ficar meio estranho. O que a gente quer do leite é a caseína, que é uma proteína muito importante e é ela que vai nos dar a nossa cola. Ó, podemos ver que o leite já está começando a tirar a caseína. E aí você espera alguns minutos para que o líquido suba e que a caseína fique embaixo. Depois de alguns minutos, você vai notar que o líquido já está bem aqui em cima e a caseína está aqui embaixo separada. Você vai pegar o coador e vai jogar aqui tudo, para a gente separar melhor. Depois de coar, você vai colocar a caseína em outro pote, que é onde a gente vai acabar de fazer a nossa cola. Vai parecer com leite coalhado, mas é só a cola mesmo, a caseína do leite. Para acabar de fazer nossa cola, você vai precisar colocar um pouco de bicarbonato de sódio.
e mexer. Mexe bastante até tirar umas bolinhas que ficam. E espuma mesmo, isso é normal, porque o bicarbonato faz isso com as coisas. Mas vocês têm que mexer bastante. Ó, é normal ficar assim. Depois você deixa descansando por poucos minutos para poder pegar uma textura melhor. Depois de você mexer e sumir aquelas bolinhas que ficam. Depois de você esperar alguns minutos, ó, vai ficar nessa. Depois de você esperar alguns minutos, ó, vai ficar nessa consistência aqui. A gente vai virar a câmera traseira para vocês poderem observar melhor. E ficou nessa consistência. Depois de ter ficado naquela consistência, eu vou utilizar o rolo e o papel e colar. Vou passar cola no rolo. E como qualquer cola normal, vamos esperar alguns minutos para que ela possa secar. E eu venho mostrar o resultado para vocês. Ó, ficou assim. E vamos esperar alguns minutos para ela secar e eu volto com o resultado. Eu trouxe para vocês o resultado de como ficou. A gente pode ver que tá bem grudado, ó. Não dá pra tirar. Saiu um pouco, mas tá bem grudado no rolo. Bom, esse foi o resultado do meu experimento. Espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Débora e eu faço parte do projeto Elas na Engenharia. Muito obrigada por assistir o vídeo.